Aulão de redação aí para quem está se preparando para o concurso de domingo. Aê! Olá, pessoal, sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo aí algumas dicas de redação para quem quer arrasar na redação de domingo do concurso público. Se ainda não é inscrito, por favor, pessoal do YouTube, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha com a galera e o pessoal do TikTok, siga-me aí para outras dicas sobre a língua portuguesa. Opa, balancei aqui. Então vamos lá, pessoal. Quem está se preparando para o concurso e aí tem a temida redação. Vamos com calma, tá? Vamos com calma, porque em primeiro lugar, a primeira dica que eu tenho para deixar para vocês aqui é a leitura. Muita calma na leitura, prestem atenção nos textos de apoio que vão colocar ali, tá? Leiam bem esses textos para que vocês possam entender o tema, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o tema. E aí, falando de tema, ninguém sabe qual será o tema. Não adianta a gente se preparar para um tema específico que nós não sabemos que tema será este. Nós, professores, acreditamos, né, que será referente à educação, que vai estar ali no eixo da educação. Mas tudo pode acontecer, tá, pessoal? Não é uma regra. Então, aqui, nós precisamos cuidar, eu já falo aqui dos aspectos de avaliação, tá? Precisamos cuidar os eixos temáticos, tá? Pode ser falado sobre meio ambiente, pode ser falado de questões sociais, pode ser falado de saúde. Saúde, professora, por que não? Pode ser falado sobre educação, pode ser falado sobre tecnologia e pode ser misturado os assuntos. Pode ser o meio ambiente em relação com a educação ou a tecnologia. Todos esses temas podem estar misturados e atrelados à educação. Então, se preparem para esses eixos temáticos, tá? Já vamos falar de repertório. Antes eu quero falar aqui para vocês dos aspectos de avaliação, quais são ali os critérios, tá, avaliativos. O critério de número 1, atendimento ao tema e seu desenvolvimento, informatividade, argumentação, cuidado então com o tema, como eu falei, cuidem para trazer informações para o texto, tá, nos argumentos de vocês, e cuidem com a argumentação, com a forma como vocês estarão argumentando. Coesão e coerência, ali fala de coesão intra e entre parágrafos, tá? A coesão são aquelas palavrinhas, aquelas expressões que conectam o texto, tá? Trazendo sentido, conectam um texto com o outro, um período com o outro para se formar um texto, estabelecendo um sentido entre eles, tá? Quando fala de intra e entre, quer dizer que eu não vou usar os conectivos, eu não posso usar conectivos somente ali no início de cada parágrafo, quando eu estou ali mudando da introdução para o desenvolvimento. Dentro do meu parágrafo também precisa ter os conectivos, quando eu estou comparando ideias ou estou adicionando, enfim, depende da minha intenção. Vamos falar sobre isso, tá? Coerência é o sentido, tá? É o pensamento ali, o texto fazer sentido, ser coerente no que eu estou falando, tá? O número 3, atendimento à estrutura textual proposta. É um texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que cumprir, né, ali as características, que é um texto que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A modalidade gramatical, pontuação, a grafia, legibilidade, gente, tem que cuidar com a letra. Até eu me enrolei agora que falei legibilidade. É legibilidade, tá? Cuidar com a letra. Eu sei que às vezes a gente escreve rápido ali e tal, mas cuidem para que a letra esteja legível, tá? Concordância e colocação pronominal. E quem me segue aí, quem está assistindo os meus vídeos, já assistiu uma aula aí especial sobre colocação pronominal. Viram como é importante a gente saber, a gente dominar? Vão exigir um critério de avaliação aqui da redação, tá? Então, precisamos cuidar destes aspectos aqui. Cada um vale 25, somando 100 pontos. O mínimo que nós temos que tirar é 50, tá? Essas informações provavelmente vocês já leram no edital, né? Mas é importante a gente reforçar aqui. Então, já falamos dos eixos temáticos, o que a gente precisa se preparar aí, né? Para quais tipos de temas que podem cair ali e temas, inclusive, que podem ser misturados, tá? E aí, para eu me preparar, eu não vou conseguir saber o tema, mas eu tenho que me preparar com repertórios, tá? Eu tenho que chegar lá com repertórios e tentem levar, no mínimo, 2 tipos, tá? Não chegar só com uma citação lá. Tragam mais, tá? O que são os repertórios? São aqueles textos, aqueles fragmentos que eu vou trazer para sustentar a minha argumentação. Eles vão mostrar que eu não tirei aquela opinião minha ali, aquela minha argumentação, não são as vozes da minha cabeça, tá? Eu estou tirando de algum lugar, eu estou tirando de algum pensador, de algum filósofo, estou tirando de algum livro, estou tirando, por que não, de uma música, de um filme, de uma série,
tá? De uns dados estatísticos, de um fato histórico. Fato histórico, gente, é algo que aconteceu e que ficou marcado, tá? Precisa ser documentado isso, pode ser uma notícia. E eu sugiro muito a notícia, gente, porque se a gente parar pra pensar, olha, se eu disser agora pra vocês assim, ó, escreve alguma coisa aí pra mim sobre racismo, uma notícia sobre racismo. Vocês precisam pensar muito para lembrar de alguma notícia, algum fato que aconteceu aí sobre este tema? Não precisa nem pensar muito, infelizmente, né? Tem muita coisa pra gente trazer. Se eu falar sobre machismo, desvalorização da mulher, é só a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai lembrar de alguma notícia atrelada ao tema. Então, já tenham a notícia como uma cartinha na manga ali, tá? E uma citação de um livro, uma citação de um filme, uma citação de uma música, tá? Dados estatísticos também são importantes, tá? Para eu argumentar, para eu comprovar que aquilo de fato pode acontecer. Não adianta eu dizer assim, é possível que aconteça tal coisa, tá? Mas há uma probabilidade, de onde eu tirei essa ideia? Ah, porque tem dados estatísticos que comprovem. Dados estatísticos que comprovem, a gente precisa disso, tá? Não podemos falar da nossa opinião quando o assunto é algo, né, referente a uma problemática do Brasil, da sociedade, tá? Daí não cabe a minha opinião, cabe aquilo que é fato, tá? Pesquisas, enfim. Então, cheguem lá com um repertório, no mínimo, 2 tipos, tá? Para que vocês possam enriquecer o texto de vocês. Eu sei que é difícil, é pouco tempo para se preparar, professor, além de estar trabalhando aí, dando aula, atendendo a milhares de pedidos aí que a gente está sempre tendo que fazer uma coisa ou outra, né? Sempre envolvido com uma situação ou com outra, e ainda tem que se preparar para essa prova, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas tentem, tá, pessoal? Já ir com a carta na manga da notícia e uma citação. A notícia é aquilo assim, ó, vocês vão bater o olho e vão lembrar de alguma coisa. É por isso que é importante a gente estar sempre bem informados, né? Mas com notícias reais, não com informação de redes sociais. É notícia, a gente lê jornal, a gente assiste realmente noticiário, tá bom? Então essas são as minhas dicas para preparar um repertório. Ah, professora, não tem um repertório pronto aí para passar pra gente? Não faz isso, gente. Não façam isso. Ano passado eu preparei um vídeo especial para o pessoal que estava se preparando para o Enem e falei sobre isso, sobre não levar um repertório já pronto, copiado de algum vídeo da internet ou de alguma informação ali. Porque o que acontece? E aconteceu, tá? O pessoal, ano passado, olha, não sei precisar aqui o número de pessoas que usaram a mesma citação, porque é uma citação coringa, que combina com qualquer tema. E aí o pessoal se largou ali a colocar aquela citação e não valeu, porque eram muitas pessoas usando a mesma citação. Não façam isso. Levem a citação coringa de vocês. Então eu não vou sugerir uma citação. Eu vou sugerir que vocês deem uma pesquisada em várias citações que combinem, mas vocês vão ter a própria citação de vocês, tá? Não vamos fazer isso de levar algo genérico, tá? Nós somos muito melhores que isso, né? A gente consegue pensar. Por mais que seja difícil a gente ter que estudar e ler tudo isso, mas façam uma pesquisa e vale a pena. Fechou? Então vamos lá para nossa introdução. Vamos montar o nosso texto. O que vocês precisam, tá? Vocês não vão saber qual é o tema. Aí chegar lá com a dúvida do que tema vai ser, tá? Não sei que tema vai ser. Aí eu vou ter que pensar no tema, vou ter que pensar em tudo isso. Então cheguem pelo menos com o texto, o esqueleto do texto pronto na mente de vocês, tá? Como que eu vou começar? Como que eu vou passar para o desenvolvimento e como que eu vou concluir. Isso vocês têm que ter mais ou menos pronto. Tá, eu não sei qual é o tema, mas o que eu tenho que escrever numa introdução? O que eu tenho que escrever no desenvolvimento? Que tipo de perguntas eu tenho que fazer para mim, para eu ir respondendo ali? Tá? Esse esqueleto vocês têm que chegar com ele lá pronto. Vai facilitar na hora de montar o texto. Tá? Então, na introdução, o que eu preciso trazer na minha introdução? É a minha tese. É ali que eu tenho que apresentar o problema, né? Apresentar o tema e o que eu vou defender. Tem que aparecer na introdução o que eu estarei defendendo ali no texto. Tem que aparecer um pouco, tudo que vai aparecer no meu texto, no decorrer do meu texto, no meu desenvolvimento, tudo que eu vou desenvolver tem que aparecer na minha introdução. Claro, não tudo, né? Mas a ideia tem que estar ali, o meu pensamento já tem que estar ali. Tá? O que eu vou defender? Que tema é este que eu vou defender? E aí, muita atenção com o tema. Mais uma vez, muita atenção com o tema. E aí, eu preciso colocar ali o que eu vou defender. Precisa aparecer na introdução, tá?
Eu sugiro, como repertório cultural, como os repertórios ali, começar com uma citação, fica muito bonito, né? Fica muito bacana. Ou com um fato histórico, começar direto com uma notícia, tá? Por quê? Porque já vai te dar tu vai conseguir respirar e começar a falar sobre o tema, tá? Mas começar com uma citação é show, tá? Leve uma citação assim que seja uma citação boa de iniciar. Ali eu consigo iniciar o meu tema, tá? Eu consigo começar a falar sobre o meu tema. Tem que linkar, tá? Não é largar uma citação ali e falar sobre outra coisa que não tem nada a ver. Mas tem que linkar. Mas levem algo já assim, pensem em algumas citações coringas, tá? Tentem memorizar algumas coringas para que possa conectar. Como que eu posso iniciar ali? No século tal, em 1988 do Brasil, de acordo com a pensadora tal, tá? Então começa assim e começa a descrever. Ou direto com a citação, tá? Inclusive eu li uma redação nota 1000 uma vez, que a menina começou assim, o texto dela começou, no meio do caminho tinha uma pedra. E foi bárbaro, porque daí ali a gente pensa, né, tá, mas como? Dali ela escreveu todo o texto dela e ela encerrou com o poema também, né? Só assim, tirando as pedras do meio do caminho, será possível? Gente, foi incrível, digno de nota 1000, né? Então assim, pode começar às vezes direto com uma citação, tá? Sabendo usar ali corretamente, tá? Então, na introdução, eu tenho que apresentar o problema, tenho que apresentar o tema e o que eu vou defender. Um pouquinho de todo o meu texto tem que estar ali na introdução, tá? Aí eu falei sobre um problema na introdução, eu vou para o desenvolvimento, que é onde eu vou argumentar. Se eu falei de um problema na introdução, agora no desenvolvimento, que eu divido o desenvolvimento entre 1 e 2, porque a gente já tem aquela técnica de Enem. É regra, eu tenho que fazer isso no concurso público também? Não, não é regra. A regra do texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. No Enem, a gente separa o desenvolvimento em 1 e 2. Por que não seguir essa regra? Vamos, né? Vamos manter, vamos errar por excessos, né? Vamos pecar por excesso, vamos deixar ali, o texto vai ficar mais organizado, tá? E aí, o meu pensamento também, eu consigo chegar mais organizada. Porque se na introdução eu vou falar de um problema, eu vou apresentar o problema, no desenvolvimento 1 eu falo das causas deste problema. Qual é a origem deste problema? O que causou? Quando começou isso, tá? E aí eu posso trazer fato histórico para poder sustentar essa minha argumentação. Não é regra, é uma dica que eu estou dando, tá? Para chegar lá com a mente organizada. Introdução, problema. Desenvolvimento 1, qual a causa deste problema? Aí faz essa pergunta para ti. Qual é a causa? O que originou este problema? E começa a escrever ali. Lembrando da coesão do texto, tá? Eu estou escrevendo a introdução e vou começar a escrever o desenvolvimento. Não basta eu trocar de parágrafo. Troquei de parágrafo, o meu leitor automaticamente vai saber que ele está no desenvolvimento 1. Não é uma regra isso, tá? Eu preciso da coesão do texto, da costura, que são os conectivos, porque são eles que vão me guiar, vão direcionar o leitor. Eles vão dizer, agora tu está desenvolvendo, agora ele está argumentando, tá? Então, é necessário. Então, iniciem ali o parágrafo de vocês já com o conector, que daí a pessoa que está lendo dizer, já estou no desenvolvimento 1. Como que eu posso iniciar? Em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, nesse contexto. Tá? Essas expressões aqui vão fazer o teu leitor entender que ele está já no desenvolvimento 1, que agora tu vai começar a argumentar. Quando a gente lê um texto e vê uma dessas expressões aqui, a gente já tem a noção assim, começou a argumentação. Vamos começar a argumentar agora, tá? Falei de introdução, falei de problema na introdução, das causas deste problema no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, as consequências deste problema. O que vai acontecer se continuar assim, tá? São ideias, gente, são dicas, isso não é uma regra, não precisa necessariamente escrever assim. É uma ideia pra gente chegar lá com a mente organizada, tá? Eu vou falar de problema, as causas do problema e quais as consequências se continuar esse problema, tá? É uma maneira da gente chegar lá com a mente organizada e não enlouquecer, porque ninguém pode enlouquecer agora, neste momento, né? Então, assim, aí nas consequências eu vou falar do que pode acontecer se continuar as coisas dessa forma.
Que tipo de repertório eu posso trazer aqui? Dados estatísticos que comprovem que realmente isso já está se encaminhando para o que eu estou falando, tá? Pesquisas, enfim. Como que eu inicio? Se lá no desenvolvimento 1 eu comecei com em primeiro lugar, quem está lendo vai esperar a conclusão disso daqui. Tem que ter uma continuação. Ninguém diz, em primeiro lugar, e encerra o assunto, tá? Primeiro, cadê o segundo? Ou em último lugar, enfim, tem que ter a continuidade. Então, como que eu inicio o meu desenvolvimento 2? Em segundo lugar, outro sim, ademais, em seguida, além disso, todas essas expressões, esses conectivos, expressam praticamente a mesma coisa, que é uma continuidade, tá? Então, eu uso eles para expressar que estou continuando o tema que eu falei anteriormente, só que agora eu vou para uma outra fase. Além disso, tá? Todos esses conectivos aqui, eles significam, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, além disso. Só que o além disso é mais corriqueiro, vamos enriquecer nosso vocabulário, né, gente? Mas, professora, eu não consegui na hora e eu usei o além disso. Show! O importante é usar e usar corretamente. Não adianta usar um todo elaborado e não botar no lugar certo, tá? Desde que vocês entendam que no desenvolvimento 1 tem que estar, a pessoa tem que entender que ele está iniciando uma argumentação, a partir de agora, iniciou uma argumentação, e no desenvolvimento 2 está dando continuidade, só que com um outro foco. Aqui, no desenvolvimento 1 eu falei de causas, agora eu estou falando de consequências. Tá tranquilo, pessoal? Vão deixando aí nos comentários, por favor, né? Às vezes faz sentido na cabeça da gente que está explicando, mas para quem está estudando ele não faz sentido nenhum. Vão colocando aí nos comentários, tá? Eu posso ajudar. E aí nós vamos para nossa conclusão. A conclusão eu tenho que concluir o assunto, tá? Lá na técnica do Enem, lá nas competências do Enem, é exigido que na conclusão tenha uma proposta de intervenção. E eu vou te sugerir que continue nessa linha. Por quê? Porque é mais fácil? Não, claro que não é fácil. Mas mostra uma linha de raciocínio. Se eu estou pensando num problema, eu consegui desenvolver quais são as causas deste problema. Eu consegui desenvolver na minha argumentação quais as consequências se continuar este problema. Mostra coerência de pensamento quando eu também tenho uma ideia de intervenção. Como que isso poderia mudar? O que poderia acontecer? O que deveria ser feito para mudar? Então, é uma dica que eu dou, tá? Ou só encerre, né, com a conclusão ali, daí tem que concluir, se vocês forem concluir de forma que não tenha uma proposta de intervenção, vocês vão ter que retomar um pouco o tema só para dar aquela... Às vezes é mais difícil do que elaborar uma proposta, tá? Então, a proposta de intervenção tem que ter, uma proposta séria, tem que ter uma ação, que é o que é preciso fazer, um agente da ação, que é quem deve fazer isso, tá? Um meio, como que vai ser feito, para qual finalidade, tá? Então, eu vou elaborar uma proposta. O que deve ser feito para mudar essa situação? Tá, deve ser feito tal coisa. Através de quem? Quem que deve fazer? Tá? Como que vão fazer? De tal e tal e tal forma. Para quê? Para tal finalidade, tá? Então, isso é uma proposta séria. E para ficar mais séria ainda, lembrando, vamos falar de, sei lá, de bullying, tá? Os pais devem educar melhor seus filhos. Não, gente, isso não é uma proposta séria, não é esse tipo de agente que eu tenho que trazer para minha proposta, tá? O tipo de agente que eu tenho que trazer para minha proposta são o agente, ele precisa ser quem realmente tem influência, tá? São órgãos públicos, é o governo, é o Estado, empresas, escolas, igrejas, ONGs, enfim, tá? Eu só não posso trazer isso para pessoa física, porque daí fica muito vaga a minha proposta. Tem que trazer para quem realmente tem o poder de influência para fazer alguma coisa. Entenderam? E aí, como que eu inicio a minha conclusão? Como que a pessoa que está lendo vai entender que está na minha conclusão? Com os conectivos, né? Com a coesão do texto. Então, como que eu posso iniciar ali? Portanto, infere-se, evidencia-se, em suma, em síntese, assim, resumindo, tá? Tudo isso são palavras que o meu leitor vai ler o texto e vai saber, agora está concluindo, agora ele vai encerrar, tá? Então, é muito importante. Eu sugiro que vocês pesquisem redações nota 1000 do Enem. Podem pesquisar lá, é bem tranquilo de encontrar, tá?
Dá uma pesquisada e deem uma lida para vocês ver se não estão conectados. Todas essas coisas que eu falei aqui, todas essas dicas que eu dei aqui, vocês vão encontrar no texto, vocês vão conseguir enxergar e saber sobre o que eu estou falando, tá? Vocês vão ver que realmente, conforme vocês estiverem lendo, vocês vão saber, realmente agora aqui a pessoa está argumentando, agora a pessoa está concluindo. Vocês vão ver como a gente que é leitor, que não está. Porque quem escreve sabe a sua intenção de fala. Eu que estou lendo, eu não sei qual é a intenção de fala de quem escreveu. O que vai me direcionar são as palavras corretas que ele vai usar, são os conectivos, a forma como ele está se expressando, que vai fazer eu entender o texto dele. Que eu não sei a intenção de fala dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação textual. Eu já ouvi muita gente dizer assim, interpretação é subjetivo, né? Daí vai de cada um. Não mesmo. Se fosse subjetivo, não teria regras, não seria exigido isso no Enem, com a opção de marcar. Seria algo escrito e eles teriam que aceitar, porque é a minha opinião. Não é, a interpretação textual tem suas técnicas, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, cuidem dos conectivos, usem corretamente, treinem aí a redação de vocês, deem uma lida, pesquisem redações nota 1000 para que vocês façam uma comparação. Claro, a redação nota 1000 o pessoal está treinando lá o ano inteiro. Então, não queiram, assim, não entrem em pânico, tá? Até porque, às vezes, os níveis de exigência do Enem são altíssimos, tá? Mas que vocês consigam aproximar o texto de vocês ao máximo, tá? E aqui, gente, uma dica muito importante, muito importante. Cuidado. O texto dissertativo, argumentativo, precisa ser impessoal. Então, nosso país, o nosso planeta, a nossa escola, nem pensar. Acreditamos, nós devemos, precisamos, vamos, nada disso. O verbo tem que ser, a linguagem tem que ser totalmente impessoal, tá? Eu tenho que impessoalizar ela. E agora, professora, como que eu faço isso? Vou deixar aqui na descrição, antes de gravar esse vídeo aqui, eu gravei um videozinho ali, bem rapidinho, sobre verbos pessoais e impessoais, para que isso daqui não fique tão extenso também, né? Eu tentei ao máximo, mas não tem como dar uma aula de redação em 2, 3 minutos, né, gente? Tem que ser uma coisa bem explicada, tá? Então tem um link aqui com um videozinho separado falando só de verbos pessoais e impessoais e como impessoalizar a linguagem, tá? Assistam que ele é rapidinho, tá? Para que vocês possam escrever a redação de vocês com calma. Assistam esse vídeo com calma, vão pausando, vão printando a tela se for preciso, façam as anotações de vocês. E eu desejo uma boa sorte para todo mundo lá no domingo. Que Deus abençoe, que todo mundo consiga escrever bem. Para isso, respirem, fiquem tranquilos, tá? Leiam com calma ali o tema e arrasem, tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!